Oi, gente. Boa noite. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, se tem gente aí. Como eu tinha prometido, eu vou falar um pouco sobre essa visão. Dá para se falar assim, que é uma visão de mundo, enfim. É uma. Eu vou falar desse jeito porque não tem outras palavras melhores para falar. Mas é como se fosse uma experiência. E no final das contas você chega à conclusão que isso não é uma experiência. Eu estou esperando um pouco para as pessoas entrarem e a ideia, eu vou até compartilhar com vocês um texto, é que eu durante minha vida toda fiz meditação e tive, entre aspas, uma busca espiritual, né? E isso sempre paralelo à minha vida profissional e a todo o resto da minha vida, família, vida amorosa, etc e tal. Não que essas coisas possam se separar, elas não se separam. E isso eu estou contando um pouco a história para vocês entenderem da onde veio essa vontade de dividir com vocês um pouco dessa minha descoberta. E ao longo de muitos anos, eu fui um buscador espiritual. Eu fui uma pessoa que queria chegar em algum lugar, que queria alcançar esse nível mais elevado de espiritualidade, vamos dizer assim. A grande questão, e aqui eu quero abrir para vocês fazerem perguntas, é que a proposta do não dualismo, a proposta da tradição zen budista e a proposta da tradição taoísta é que no final das contas você acaba descobrindo que na equação da busca da espiritualidade, você, o eu, o indivíduo sai dessa equação. Como que é isso? Para começo de conversa, isso é impossível de explicar. Eu vou fazer uma tentativa de explicar, mas a verdade é que eu não consigo explicar porque a própria linguagem não dá conta de explicar aquilo que é infinito. E aí isso é mais difícil de fazer se a gente está falando pela internet, que é mais impessoal. Ao vivo isso fica mais forte, por uma coisa muito natural, não tem nada espiritual nisso não tem nada esotérico, simplesmente porque existe mais empatia e a comunicação pode ter mais força. Então, para deixar um pouco mais claro e essa conversa não ficar uma conversa de maluco, eu vou dividir com vocês um pouco um texto que eu gosto muito, que é um cara não dualista chamado Jim Newman. E aí ele diz o seguinte, que o não dualismo, ele não é um ensinamento. E a vida inteira eu fui atrás de professores, de mestres, de gurus. E muitos de nós faz isso. E essa proposta, a proposta verdadeira, e ela acontece em muitas tradições. As tradições mais misteriosas, mais místicas, mais originais do cristianismo, até do islamismo, na tradição sufi, ou na tradição racídica judaica, e aí o zen, o budismo, o taoísmo e essa tradição indiana, elas são muito fortes em dizer isso que eu vou tentar passar para vocês. Parece haver
alguma confusão sobre o que se entende por não dualismo. Ou seja, o não dualismo ele está querendo dizer aqui a completude, a totalidade das coisas. A não separação. Não separação, ou seja, não existe separação entre nada. E não quer dizer aqui que eu estou integrado a uma totalidade. Aqui quer dizer que só existe a totalidade, não tem ninguém para se integrar a esta totalidade. Então, existe uma confusão com relação a isso, com relação ao que seria o não dualismo, e por que esse não dualismo não é um ensinamento. E porque as pessoas, os palestrantes que falam sobre isso, também não são chamados de professores. Os ensinamentos espirituais e os professores espirituais funcionam dentro de um sistema de crenças, conhecimento ou experiência, a partir de algo que falta, algo faltante. E vê se isso não faz sentido para você. Ou seja, a gente está sempre buscando uma resposta. Existe um vazio e eu quero chegar em algum lugar. Algo que falta no aluno. Algo que pode ser corrigido através de uma ação, de um tornar-se melhor ou aprender algo novo. O ensinamento espiritual vem dessa perspectiva de que existe uma separação, uma experiência entre um sujeito e um objeto, A e B. E que isso é real e pode, ou mesmo deveria, deve ser superada. A superação desse dualismo, dessa separação, tem como objetivo tornar-se uma pessoa melhor, mais elevada, ou mesmo alcançar essa chamada iluminação espiritual ou pessoal. Eu busquei isso a minha vida toda. Hoje eu chego à conclusão que não tenho eu dentro dessa história. Isso é muito difícil de falar, porque eu estou falando com pessoas. E as pessoas, o eu que está aí, o indivíduo que está aí desse lado, não quer aceitar isso. É natural que ele não queira. Se tiver alguma pergunta aqui, eu vou respondendo aos poucos, tá? Eu vou terminar de ler isso daqui e vou responder. Então, continuando, esses professores e esses ensinamentos espirituais estão perdidos num sonho dessa separação. Aqui, na verdade, eu perdi um pedaço. O não dualismo propõe que a experiência da separação, na verdade, é ilusória. Ela é um sonho. Portanto, e vê se isso pode, se essas palavras, essa mensagem, pode ter algum, ressoar, ter algum, tocar de alguma forma em algum lugar aí dentro. Portanto, como isso que a gente vive é uma ilusão, quando a gente tenta superar isso, a gente está apenas promovendo um grande mal-entendido, ou seja, mantendo ou suportando e reforçando um mal-entendido. E toda a justificativa desses ensinamentos e professores espirituais é baseada nesse mal-entendido original, inicial. Sabe um pouco aquela história da Bíblia, do mito de Adão e Eva, que eles comem a maçã do conhecimento e por isso eles são expulsos do paraíso? Isso tem muito a ver, porque quando a gente constrói um indivíduo contraído energeticamente no corpo, aqui, energeticamente que eu digo de forma científica, ele tá eu entendo que eu, Guilherme, indivíduo, estou aqui. Né? E que a partir desse corpo, dessa mente, desse cérebro, eu atuo no mundo. Então, é a partir disso, desse momento em que isso é criado, e aí eu quero ter conhecimento
eu quero obter algo porque eu estou me sentindo perdido, eu estou me sentindo no buraco, e aí eu vou lá e como a maçã do conhecimento, porque eu quero obter aquilo, porque o indivíduo só sabe fazer isso. Eu sou expulso do paraíso, em alguma medida. Foi uma forma que a Bíblia tentou contar sobre isso, mas ela confundiu mais do que ela ajudou. Então, os professores e os ensinamentos espirituais, eles estão perdidos nesse sonho da separação. E eles estão lidando com as consequências, e não com a causa dessa aparente separação. Repetindo e reforçando o efeito da experiência do indivíduo, de forma indefinida. Isso é como se fosse algo concreto, denso, real. E aí, por isso, eu crio algo aqui. Eu crio o indivíduo no corpo, né? Eu identifico o indivíduo aqui. Esses ensinamentos espirituais são, dessa maneira, uma armadilha que nunca pode entregar os resultados prometidos. Como eu já disse aí atrás, a única justificativa para existir um ensinamento a ser aprendido seria se a experiência da separação fosse real. Mas essa separação não é. E essa é a principal mensagem aqui. E é a parte mais difícil, porque ela não vai ser compreendida. Por que ela não vai ser compreendida? Porque não tem ninguém, nem aí, nem aqui, para compreender isso. E realmente essa mensagem, assim, se eu sair por aí, como eu estou fazendo um pouco, falando sobre isso, eu tenho um pouco de medo das pessoas me colocarem num hospício. Mas tudo bem, a gente arrisca, porque existe uma alegria em compartilhar isso que eu estou falando. Então, essa liberdade absoluta que acontece sem nenhum autor, sem nenhum protagonista, ela não pode ser encontrada através dessa experiência que eu tinha, que era da separação. E que é onde todos os professores, os mestres, os gurus e os ensinamentos espirituais, eles trabalham. Então, se tem algum convite e alguma mensagem que eu posso deixar aqui, é de que o indivíduo, você e eu, nunca pode fazer nada. Nada. A gente não pode fazer nada, nenhum processo, nenhum procedimento, para se livrar de si mesmo, porque eu já sou aquilo que eu estou procurando. Entende? Eu não posso descobrir uma realidade que sou eu mesmo. Eu já sou isso que está acontecendo. Eu sei que isso é muito louco. E quem quiser perguntar, pode perguntar nas perguntinhas aí do Facebook. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que eu já falei demais. O Rodrigo está falando aqui sobre isso, que tem muito charlatão ganhando dinheiro com relação à busca espiritual, mas, Rodrigo, eu vou ter que cobrar também por isso, viu, em algum momento, porque senão como é que eu vou ganhar dinheiro? A única diferença é que a liberdade é total, né? Não tem responsabilidade aqui, porque não tem uma pessoa a ser responsabilizada por. É evidente que no mundo social, isso vai acontecer. As responsabilidades vão continuar acontecendo. Mas se a gente entrar nesse ambiente privilegiado, especial, onde a gente pode falar de uma realidade mesmo, do que seria o fim dessa busca, não tem ninguém para ser responsabilizado. Inclusive, e aí é um outro ponto difícil de ser falado para os indivíduos, porque os indivíduos não vão gostar disso. Não existe nem livre-arbítrio, nem escolha. A gente não tem, porque elas acontecem. As coisas acontecem e vem depois um pensamento muito rápido, e isso já tem cientista provando isso, já é uma linha de pesquisa majoritária,
com muitos cientistas, neurocientistas falando sobre isso, um pensamento milésimo de segundos depois, dizendo que aquilo que aconteceu, que foi escolhido, a escolha que foi feita, fui eu que fiz. Isso tudo é um processo mitológico, ficcional, não é real. E, inclusive, isso é o que nos diferencia de outros animais. Ou seja, por um lado é uma condenação, e por um lado é uma coisa que trouxe uma evolução para o ser humano. Mas aqui a gente pode tirar essa fumaça da frente. Vamos dizer assim, tirar essa cortina de fumaça. Né? Em alguma medida isso é sabedoria pura, com certeza. E ela não é minha. Ela não é de ninguém. Não tem uma pessoa aqui que possa conter ou segurar essa informação, né? Eu não sei se isso está no inconsciente coletivo segundo Jung. Eu não tenho esse conhecimento. Eu tenho a impressão que não, porque você pode até colocar isso em livro, mas nunca é a realidade. Você não pode conhecer isso porque não tem uma pessoa para conhecer isso. O que é infinito não pode ser conhecido por si mesmo. Eu só conheço alguma coisa, e isso é filosófico, matemático, lógico, e aí a gente pode usar um pouco dessa forma de linguagem matemática, que é o seguinte: o próprio objeto ou o observador não pode ver a si mesmo. Então, se eu sou, vamos dizer assim, o infinito, tudo que há, eu não posso ter conhecimento de mim, sobre mim mesmo. Eu sou isso. Então eu não tenho onde guardar esse conhecimento, entende? Então eu não sei, de verdade eu não sei se essa informação foi... Eu sei que o Jung, ele... Algumas coisas que eu li, ele teve relampejos, ele tangenciou, vamos dizer assim, ele chegou muito perto dessas coisas, sabe? Talvez eu vá para o hospício. Ai, 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 ai. Não, olha, conscientologia, eu te digo, Dárcio, não vai nessa. Porque é um reforço puro, eu diria, com quase 100% de certeza, que é charlatanismo. Eu até te recomendo um seriado que tem no Netflix sobre isso, que tem muita enganação, tem um reforço absurdo do ego, do eu como indivíduo que pode tudo, todo poderoso, que pode fazer tudo. Não existe isso. O corpo que está aqui, ele tem limitações naturais, reais. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de algo que inclui todas essas coisas. E não é nem que ele inclui, ele é todas as coisas. Tem suas limitações. Obrigado, Rodrigão. Valeu pela... Olha, individualização, kardecismo, todas essas coisas, na ilusão, elas existem. A gente pode conversar sobre isso. Mas não é sobre isso que eu estou falando aqui. No fim da ilusão, não existe ninguém para... e eu vou tomar um risco aqui de falar algo que eu possa receber críticas, mas tudo bem. Não existe ninguém para ressuscitar, reencarnar, nada disso. Isso tudo são histórias, contos, ficções, e elas são a beleza do ser humano, que a gente conta pra gente mesmo, como uma forma até de controle positivo da sociedade. Mas elas são histórias. Elas são crenças. A gente precisa tirar isso da frente para ver que existe outra coisa. E não tem problema. Eu não tenho nenhum preconceito com nenhuma religião. Tá certo? Nenhum. Mas não existe nada separado. Qualquer proposta
não importa se ela é religiosa, não importa de onde ela venha, que exista um A que pode fazer alguma coisa e chegar em ponto B, ou que exista um indivíduo A e um ser, ou um Deus, ou um outro lugar separado daqui, a equação matemática não fecha. Então, nós voltamos para o mundo da separação, entende? Eu não sei se isso fez sentido. Para quem entrou agora há pouco, eu estou falando um pouco sobre algo bem difícil de falar, algo bem difícil de colocar em palavras, mas que convida para o fim da busca espiritual. Ou seja, uma certa... Como é que eu posso explicar isso? Eu vou voltar aqui para uma... Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. É uma abordagem não dualista, que olha as coisas como... Olha o mundo, eu não posso nem falar que é o mundo. Só existe a totalidade. Só existe tudo. Tudo que está acontecendo já é a resposta. E aqui fazendo um contraponto, e eu não estou querendo julgar, tá certo? Não existe nenhum problema com a busca espiritual. Ela não é nem boa nem ruim, mas ela não é o fim da separação. Ela não é o fim da busca espiritual. Porque se eu estou na busca, se eu estou com a espiritualidade, significa que eu não cheguei nesse final. Né? E a espiritualidade, ela se baseia nesse trabalho de investigação, numa hipótese de que há alguma coisa errada com a pessoa, com o indivíduo, com o buscador espiritual. E isso sempre encontrou eco, sempre teve de acordo com os pressupostos que a pessoa tem sobre ela mesma. Ou seja, que existe algo de errado comigo. E de que minha situação pode melhorar. E esses ensinamentos espirituais confirmam essa suposição falsa e dizem para você, para o indivíduo. Para mim, foi dito isso durante muito tempo. Que você deve fazer isso ou fazer aquilo. Você pode fazer isso ou fazer aquilo para chegar, vir a ser, se tornar uma pessoa melhor. Encontrar aquilo que você está buscando, que você está procurando. A iluminação, ser o Buda, ser Gandhi, ser taoísta, ser o tal, ser Lao Tse, ser um santo, uma santa, melhor, melhorado. Só que isso tem um problema intrínseco, que é o seguinte: as coisas já são perfeitas e elas já são o que são. Elas já são o que são. Não dá nem para falar que são agora, porque agora implica duas coisas, eu aqui e um agora. Um tempo antes e um tempo agora. Então, não tem nada a ser melhorado, porque não tem uma pessoa, um indivíduo. O indivíduo é uma ilusão. O corpo e o cérebro estão aí. Tanto que a gente está conversando. Existe memória no cérebro, etc. Nenhuma dessas abordagens espirituais que não estejam fazendo essa proposta final reconhecem qual é a verdadeira causa desse descontentamento, desse vazio que a gente sente. Elas ficam, na verdade, nessa experiência da separação. Elas ficam dentro do próprio indivíduo, do eu. Ela reforça isso. Eu não sei se vocês... realmente é impossível de entender. Isso é um dos problemas. Porque entender significa conhecer algo que eu não posso conhecer. Mas ainda assim eu tento falar. Então, o resultado que se quer alcançar quando a gente trabalha esses problemas aparentes da separação, via busca espiritual, melhorar, ganhar mais dinheiro, ter mais sucesso, ser mais feliz, etc., etc., são resultados dentro dessa própria ilusão, da experiência do indivíduo, nesse caminho que a gente escolheu, cada um escolhe um.
Eu posso aqui estar conversando com a maioria de vocês que tem algum tipo de caminho espiritual, outros têm caminho religioso, outros têm caminho do trabalho, outros têm caminho da família, da saúde, enfim. Esses processos, aparentemente, eles melhoram ou pioram a experiência e deixam esse caminho ou busca mais ou menos funcional. Parece melhorar. Eu sei disso porque eu já vivi isso muitas vezes. Eu já fui em milhares de terapias, eu já fui em milhares de gurus, de mestres, de professores, e eu não estou querendo... E aqui, de novo, não existe um julgamento de valor no sentido se eles são bons ou ruins. Eu só estou querendo dizer que eles não têm a ver com esta... Não estão propondo o fim da separação. O fim radical de quem você acha que você é. O fim desse indivíduo. Inclusive do ser. De tudo isso que a gente está falando. Ou existe uma percepção de que tudo que existe é tudo, só tudo que está acontecendo, e tudo que está acontecendo agora, ou a gente continua no jogo e na brincadeira do viver como um indivíduo. E tudo bem. Essas mudanças, essas melhorias que a gente consegue com terapia, elas acontecem por algum tempo, pode ver. É temporário. Repara, se isso não acontece. Terapia também pode dar esses resultados, mas são temporários. E assim, a verdade é que não há nada faltando e não há necessidade de se encontrar nada. Quando esse sonho termina, ninguém acorda. Essa que é a contradição. Quando você percebe que existiu o acordar, não tem mais ninguém lá para perceber a experiência. Não tem mais experiência para ser contada. Isso que eu estou fazendo aqui não tem nenhuma preparação anterior. Acontece como uma explosão de milhares de possibilidades. E aí você vê que o sonho era apenas uma realidade de milhares de sonhadores. Quando termina, não há mais ninguém para acordar. Vamos ver de novo aqui se tem alguma pergunta. Bom, eu sei que o assunto, de novo, é bem louco. Eu não sei se ele tem algum eco e alguém se interessa em falar sobre isso outras vezes. Como eu disse, não tem nenhuma razão. E isso é dolorido. Foi um processo dolorido quando tinha um indivíduo aqui. Tá, e não entenda, se a gente se encontrar na rua, a gente vai continuar conversando normal. Eu ainda chamo Guilherme, você ainda chama Alice, Gabriel, Didi, Dorita, Juliana, Mahesh, etc e tal. Mas para dentro dessa conversa, neste ambiente protegido, não existe nenhuma pessoa aqui, não existe indivíduo aqui, e não existe indivíduo aí. E isso já está acontecendo. Os indivíduos que estão ouvindo isso que está sendo falado, que não é falado por mim, olha a loucura. Já não são uma pessoa. Isso só não foi percebido por ninguém. E é evidente que uma das intenções da forma que eu estou falando é para confundir a cabeça. É para dar um nó. Ou todo mundo já foi embora, ou eu... acho que eu espantei todo mundo. Ai, viu? Bom, deu meia hora aqui de conversa. Eu pensei em fazer de novo esse encontro e eu vou tentar encontrar um lugar físico para também fazer presencial na próxima quarta-feira, depois do feriado, que é dia
Deixa eu ver aqui. Que dia que cai? Dia 31, né? À noite, eu vou tentar fazer essa mesma reunião, esse mesmo encontro, para quem quiser aparecer, e eu vou também fazer ele via live stream. E também faço isso, eu sou formado em coaching, é só uma história de novo, é só um currículo, não tem nenhuma relevância para essa conversa, mas eu também estou à disposição para fazer sessões individuais ou com algumas outras pessoas, quem quiser me chamar para conversar sobre essa não experiência. Por isso, então, acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma. Estou vendo aqui os comentários. Acho que não, né? Todo mundo, eu acho que saiu, tem menos pessoas agora. Bom, eu vou agradecer a todo mundo. E quarta-feira eu estou de volta por aqui. Muito obrigado.